No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre a Espanha na final da Copa do Mundo, porque venceu a França por 2-0 em um jogo muito legal de estar se assistindo, né? Obviamente, muita gente se assustou porque, irmão, o que aconteceu com a França? A Espanha conseguiu se defender muito bem e se defender com a bola. Então, bora estar falando um pouco sobre isso aí, porque realmente foi um jogo muito bom de se assistir. De fato a gente com certeza imaginava no qual a França poderia estar jogando sem a bola, com a bola, sendo defensiva, sendo ofensiva, independente da forma, a França tinha os seus mecanismos, correto? Já a Espanha não deixou de ser ela, não deixou de ficar com a posse de bola, de trocar a bola e não teve medo da França, né? Eu acho que isso também foi muito importante para a Espanha conseguir fazer o seu jogo. E galera, vamos imaginar aqui que a França, ela não conseguiu dar chute no gol. Cara, se você for imaginar a partida de uma forma geral, a França não chutou o gol. Ela começou a chutar no final. Isso aí foi um completo absurdo, no qual a gente não conseguia imaginar uma parada dessas. O Unai Simon não conseguiu ter um trabalho durante ali uns 70 minutos, vamos dizer assim, durante 60, por aí. Ele não teve trabalho. E se teve algum depois também, foi muito pouco. A França não chutava o gol, passava longe. E isso foi loucura, correto? Mas bem, vamos estar falando aqui primeiro da França. A França, obviamente, veio aqui para essa partida de uma forma muito empoderada, né? Podendo ter um ego muito alto pela forma como jogava, pelos seus gols e tudo mais. Será que não ter enfrentado a Alemanha foi pior para a França? De uma equipe que tinha nomes também para ter uma boa partida, sabe? Uma partida mais equilibrada, não ser tão dominante como foi nas outras partidas? Será que faltou isso? É uma parada que eu fiquei pensando logo depois. Porque a Espanha, ela teve essas seleções que combatiam de frente, né? Que tinham nomes, né? Com mais experiência, vamos dizer assim. E aí, ela conseguiu ter um ego melhor, uma vontade, uma psicológico mais forte, a gente pode estar dizendo assim. E realmente foi um jogo aonde a França teve o Rabiot tomando um cartão amarelo cedo, né? No qual um jogador da Espanha depois, se eu não me engano, o Yamal poderia ter tomado também um cartão amarelo, não deu pro Yamal, e olha que ele tava merecendo, hein? Mas já vamos chegar nele aí. Que o moleque tava atrevido, depois do post dele lá no Instagram. Mas principalmente, eu acho que a França não ter conseguido criar é porque o Olise, cara, tava muito bem marcado. Ele não conseguia fazer os passes dele de infiltração. A todo momento que ele tentava esse tipo de passe, né, para chegar no Mbappé, para chegar no Barcola, ou sei lá, no Dembélé, vinha um corte. Alguém conseguia tirar essa bola. E isso não acontecia nas outras partidas, né? Ele sempre conseguia fazer um passe magnífico. Nessa partida não conseguiu. Sempre tinha alguém lá para bloquear. Então parecia que a Espanha estava conseguindo cercar a França muito bem. A França não conseguia pensar, a França não conseguia fazer alguma coisa certa, porque a Espanha sempre estava ali para paralisar. E isso, cara, foi muito bom de assistir. Isso se passa muito pelo técnico, né? De tudo que ele faz, porque ele manteve também o Fabian Ruiz dentro do seu time titular. Mesma coisa que ele fez na última partida, né? E, pô, o maluco jogou demais mesmo. Querendo ou não, também o Saliba acabou saindo, né? Possivelmente por dores nas costas, e isso faz uma diferença gigantesca. Pô, um dos melhores jogadores, top 3, possivelmente, top 5 do futebol mundial. E isso faz diferença, né? Com certeza absoluta. Barcola também fez uma corrida ali, mas as outras não estavam conseguindo passar. Pedro Porro fez uma defesa muito absurda. O Cubarsí, agora falando um pouco da Espanha, porque eu lembrei que Barcola, Olise, Mbappé, Dembélé, eles correm muito. E o que eu falei muito nos últimos vídeos também foi como que ia lidar essa Espanha no contra-ataque. Se eu conseguir tomar menos cartões do que, por exemplo, o Barcelona toma, né, de cartão amarelo e vermelho, por estarem jogando muito em cima na defesa do time adversário, correto? Então, cara, não tomar cartão era uma parada muito importante para essa Espanha. E, pô, como que você, com a posse de bola na defesa adversária, você depois correr para trás? Então, o Cubarsí tem essa parada de tomar cartões. Irmão, ele não tomou. Ele foi um zagueiro muito, muito, muito bem. Foi muito bem, cara. Ele foi um dos melhores na partida, com certeza absoluta. Soube se defender muito bem, fazer a posse de bola e ter calma.
é um jogador que a gente espera disso por jogar no Barcelona também, né? Então foi muito interessante ver essa parte defensiva da Espanha não tomando esses contra-ataques e não tomando cartões. Isso ajudou demais, né, dentro da partida, com certeza absoluta. O Olmo também, irmão, jogou demais dentro dessa partida. Se ele tava devendo, nessa partida ele conseguiu fazer tudo o que deveria ser feito, beleza? E vamos falar aqui também que o Digne sofreu com o Yamal. Irmão, é uma loucura o que o Yamal conseguiu fazer por cima do Digne, sendo que esse também não foi o Yamal que a gente conhece, tá? No final da partida, mas pro final da partida ele tava perdendo muitas bolas pedindo falta. Pô, nada a ver aquelas faltas lá que ele tava querendo, tá? Nada a ver mesmo. Mas realmente foi um Yamal melhor do que a gente já viu, mas ainda não é o Yamal que a gente conhece, correto? Mas realmente aquele lado ali esquerdo sofreu muito com o Yamal. O Digne então nem se fala, porque, né? Fez o pênalti em cima do Yamal. E a partir daí, irmão, loucura. Com certeza a França tomou um espanto, né? Pela forma como estava sendo a partida e pelo que não esperava. E os minutos passando, não conseguindo criar, não conseguindo chutar, e o gol não saindo, os malucos ali vão ficar doidão. Vão ficar loucos da cabeça. E não deu outra, né? Ficaram realmente loucos. Porque, inclusive, saiu o gol do Pedro Porro aos 58. O Pedro Porro também estava fazendo uma partida muito boa, muito convincente. E ainda foi lá e marcou o gol, né? E vamos falar aqui também sobre esse pênalti, né? Porque o Yazabal, ó, o Yazabal que conseguiu bater esse pênalti. Muito se falou, né, que a estrela tem que estar batendo, por exemplo, o Yamal. Só que o Yamal, cara, não bateu muitos pênaltis e quando bate também perde bastante. O Yazabal não, ele tem muitos mais pênaltis marcados, então com certeza ele já está mais acostumado com esse tipo de pressão, né? Também pela sua idade e tudo mais, ele já está acostumado. Foi lá e converteu o pênalti, beleza? Muito fácil, muito tranquilo, bem de boas. E agora falando um pouco sobre o Digne, como ele estava sofrendo ali, né, com o Yamal. E inclusive ele vai para o Paris Saint-Germain agora, ser o reserva do Nuno Mendes, né? Vamos ficar atentos nisso aí, porque foi uma partida bem abaixo e ele sofreu bastante. E também a gente pode estar falando do Koundé, que, bom, os dois laterais assim não fizeram muita coisa, né? Ficaram meio sumidos ali na partida, então é até difícil de falar, porque realmente desapareceram. Cadê eles? Não se vê. E falando ainda de lateral, a gente precisa estar falando do Cucurella. Ou, tá louco, galera? O que eu escutei da música do Cucurella depois? Não tá escrito. O maluco jogou demais. Ofensivo, defensivo. Mano, defensivamente então nem se fala. O que ele evoluiu para essa partida é uma parada absurda, absurda, absurda mesmo, cara. Cucurella agora vai pro Real Madrid. Real Madrid tem um grande lateral que evoluiu demais. Ele vai estar com muito mais vontade por estar em seu país ainda, né? Então, galera, pô, que contratação o Real Madrid fez, que contratação o Chelsea perdeu, né? Também não tá em nada, Liga dos Campeões, Liga Europa, em nada, absolutamente nada. É um deserto. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai estar fazendo com esse time, né? Porque tá perdendo peças. Vamos ver o que ele vai conseguir trabalhar, né? Mas enfim, Cucurella, galera, tirou algumas bolas também absurdas. Irmão, tive até que compartilhar ele no story, porque não tem como, né? O meme dele, obviamente. Mas enfim, irmão, Cucurella, belíssimo jogador. Só pra dizer que eu não falei nada, tá? Laporta jogou bastante também, hein? Jogou muito. Pô, o Baena, foi ele que chutou. Foi uma falta que ele chutou, se eu não tô enganado, que bateu muito mal. Eu acho que foi ele, se eu não tô enganado. Enfim, não lembro muito do jogo dele não, mas jogou bem também. O Pamecano ali tentou, né? Ele tentou, é um grande zagueiro. Às vezes ele dorme, né? Mas o Pamecano é um monstro. É um monstro, é um monstro. O Bayern de Munique tá muito bem servido com esse jogador. Espero que ele não tenha mais falhas bizarras, né? Ou que faça seu time sofrer como fez o Bayern de Munique lá com cartão amarelo, cartão vermelho, né? Absurdo. Às vezes ele apronta aí. E se a gente for parar pra pensar, deixei por último aqui o Tchouaméni, né? A gente também não viu muito dele dentro da partida, não. Pelo menos assim o que eu me lembro. Teve ali uns belos passes e tudo mais. Só que, cara, a gente não viu assim a França jogar. Sabe? Mano, eu não falei do Mbappé até agora, se eu não tô enganado. Eu não falei do Mbappé até agora. Vocês têm noção disso? O Mbappé sumiu dentro dessa partida, cara. Ele até tentou algumas coisas, mas não deu. Não deu pro Mbappé. Depois ainda tomou um cartão amarelo que foi pra cima ali do goleiro, né? Foi na maldade. Ele foi na maldade, vocês viram, né? Dá pra perceber nesse momento. Pô, irmão, a França não conseguiu estar chutando, cara. Isso que foi o mais absurdo. Tava muito defensivamente fazendo o que o seu técnico mandou. Que técnico tem a Espanha, hein? Ele também
passou por todas as etapas dentro da seleção, né? Dentro da federação ali da seleção da Espanha. Absurdo, se eu não me engano, é 19, 20 e agora no adulto, né? Nos profissionais. Que loucura, galera. Que loucura. Esse time aí com certeza vai longe, essa seleção, porque sabem muito bem as peças que tem e como utilizá-las. E ainda assim conseguem estar evoluindo para o futuro. Porque, irmão, se o cara já tá lá esse tempo todo, imagina há mais tempo. O que ele vai estar conseguindo fazer com as peças que ele tem. Eles sabem muito bem como montar essa seleção. Então é muito bom a gente ficar atento aí no futuro da Espanha também, né? Assim, cara, a Espanha tá muito bem servida, né? Mas eu acho que precisa mais alguém ali na frente com uma estrela maior, sabe? Por mais que o Yazabal esteja fazendo muitos gols, precisa de mais alguém ali. Não sei se na esquerda tá precisando de mais alguém, tá ligado? Pra fazer mais gols, vamos dizer assim, pra tentar mais, não sei, com um pouquinho mais acima, sabe? Um pouquinho mais. Ó, por exemplo, o Ferran Torres entrando, ele não é esse cara. Ele não é esse cara, sabe que a gente espera uma parada. O Merino, ele tá entrando e fazendo seus gols. Mas não é lá esse cara mais, correto? Isso aí a gente tem que falar. Nico Williams, né? Que não tá conseguindo fazer uma boa Copa do Mundo, né? Sofreu com lesões, mas com certeza seria uma Espanha melhor com o Nico Williams, podemos dizer assim, porque o moleque joga muito, né? Então com certeza ele fazia diferença e poderia ser titular dentro dessa equipe. E ajudaria. E ainda entra o Pedri, né? Pô, um absurdo de jogador que foi pro banco de reservas pro Fabian Ruiz entrar, né? Então é uma coisa aí pra gente se pensar. Mas realmente, galera, eu acho que esse toque ali do Nico Williams poderia tá melhorando ainda mais essa seleção da Espanha. E a seleção da Espanha é a criptonita da França, como a gente pode estar vendo. O Yamal foi lá e postou ainda a foto dele, né? Foi 5-2, 5-1, não lembro exatamente agora, 4-1. Oh, que loucura, né? O moleque é monstro. Postou antes e fez, né? Acho que isso que é o mais importante. Poderia ter feito um gol, né? A gente tá sentindo falta disso. O Koné também entrou, galera, desligado, hein? Koné entrou desligado. Não deu muito pra ver muita coisa, não. Doué, caraca, mano. O Doué perdeu uma oportunidade também monstra, né? Que ele poderia ter chutado por cima. Não sei o que que deu nele. Mas realmente ele até tava tentando, só que eu acho que errava mais, talvez, do que conseguia acertar. Mas realmente não foi uma boa partida assim do Duê, né? E olha, falando em partida ruim, galera, o Cherki, o Cherki tá me irritando muito. Tá me irritando muito, tá me irritando muito. Eu não sei o que tá acontecendo com o Cherki. Ele tá parecendo mais um jogador que tem que participar de outro tipo de campeonato e não desse futebol profissional de campo. Sabe? Um de drible que você não precisa estar correndo, movimentando muito. Ele tá meio estranho, mano. Ele, sabe? Vamos jogar, irmão. Pô, tá muito lerdo, cara. O cara tá muito lerdo no pensamento. Ele tem que. Você vê, a técnica dele é absurda. Mas, pô, ele tentou dar um toque de cavadinha assim. Foi de cavadinha? Não lembro agora. Mas foi, ó, acho que foi. Não foi pra ninguém, cara. Ele tá em outra rotação, a gente não sabe o que aconteceu. Acho que saiu notícias, né? Que aconteceu alguma coisa fora, né? No backstage e tudo mais. Acho que talvez em relação à família, não sei. Tá tendo algum problema. Mas, cara, Cherki tá desligado. E aí depois a declaração dele ainda, que entrou muito bem, né? A seleção da França tava muito bem quando ele entrou, assim, pá. Pô, irmão, na moral, acho que aquilo ali era mais desespero. Vamos fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem que tentar. Mas o Cherki decepcionou dentro dessa Copa do Mundo. Eu gosto muito de ver o futebol dele, mas ao mesmo tempo me irrita assistir ele jogar, porque parece que ele não tem, sabe? Vamos, bora, vai. Ele tá em outra rotação, tá em 0.5, sabe? Não tá no 2x ali, não tá nem no 1x, tá no 0.1, tá ligado? Ele tá em outra rotação do futebol dele. Vamos ver como que vai estar lidando dentro do Manchester City, porque isso aí vai ser interessante da gente estar observando, tá? Curioso também que o Pô, fiquei triste que o Kanté não entrou, né? O Kanté foi pra essa seleção, a gente não pôde estar vendo isso. É um jogador, sei lá, muito importante para a história do futebol, né? O Kanté. Curto muito a história dele, é realmente excepcional. E no final, para os comentários, realmente a França, cara, foi paralisada por essa Espanha. Não conseguia jogar, não conseguia fazer infiltração, não conseguia fazer a posse de bola ali pra estar criando alguma coisa. Será que faltou um Griezmann, né? Será? Faltou um Griezmannzinho ali?
de criatividade pro tempo do futebol, saber quando ir pra frente, quando segurar um pouco mais a bola, quando tocar. Faltou essa experiência, talvez, do Griezmann? É, pode ser. Mas realmente a Espanha foi muito bem dentro dessa partida, galera. Muito bem mesmo. Se eu já. Mano, eu já tava muita esperança pra essa partida e de como foi. Eu não esperava que ia ser da forma como foi, sabe? E isso foi bom. Foi uma forma muito boa, na verdade, né? Uma parada que eu fiquei meio triste é que a França não chutou tanto, sabe? Pra dar um gostinho a mais do futebol. Só que ver a forma como a Espanha conseguiu neutralizar a França valeu a pena, sabe? E acho que esse é o futebol, né? Não foi um futebol ruim, pelo contrário. Pelo contrário, sei lá, 10 vezes, 100 vezes. Um futebol muito bom. Onde, né, o técnico faz a diferença em saber tudo sobre seus jogadores e sua seleção, né? Por ter passado por todas as etapas. E agora eu espero que a Inglaterra chegue na final pra, né, pra Argentina não ser campeã. Obviamente, não pode ser.